Vendo, eu tô na prisão. Tô no level 449. Eu sou estilo elétrico, a fruta da luz. Sou bem fraco ainda. Eu não tenho tanta coisa assim. Que nem, tipo, umas pessoas têm aí umas frutas boas. Tenho 546 no primeiro. Peraí, gente. Meu celular travou aqui rapidinho. Calma aí. Ó, tá os 3 boys spawnados. Eu vou derrotar tudo eles. Vamos ver a dificuldade, né? Que eu sou ruim ainda. Sou iniciante.